O que é querigma? Você sempre ouviu falar, mas até agora não entendeu o que é? Então assiste esse vídeo até o final, porque eu vou te explicar de um jeito que você vai entender e nunca mais vai esquecer. Para começar, eu vou pedir, se inscreve no canal, ative o sininho, me ajuda a espalhar o conteúdo de evangelização a todas as pessoas. Querigma é uma forma de evangelizar no aspecto profético. Opa, mas confundir? Não! Eu vou explicar agora tintim por tintim. Vamos lá. O que é evangelizar? Evangelizar é anunciar a boa nova de Jesus. É falar, é pregar sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a vida de Jesus. E quando eu evangelizo, utilizamos principalmente 3 formas: a régia, a sacerdotal e a profética. A régia é quando eu anuncio a boa nova de Jesus com a minha própria vida. Então são as minhas ações, são o meu jeito de ser, o meu jeito de falar, que faz com que eu esteja evangelizando. Então eu estou anunciando através do meu testemunho de vida. A outra maneira é a sacerdotal, e é através da celebração. Então a gente vai ter isso na liturgia eucarística, que é a Santa Missa. E a outra forma é a profética. O que é a profética? É a palavra proclamada. Então é quando eu anuncio Jesus, a boa nova, o reino dos céus, falando ou escrevendo. Então, essa maneira profética, existem 2 modos: a catequese e o querigma. Então, o que é querigma? É uma forma de evangelizar do aspecto profético. Esse conteúdo eu peguei em várias fontes de pesquisa, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Mas eu gostei muito, que ficou simples e fácil, de um artigo que está publicado no site da Comunidade Católica Shalom. Depois, se você tiver oportunidade, lê direitinho aqui na descrição, tá bom? Nesse artigo ele afirma o seguinte, que o querigma é o nascer na fé e a catequese é o crescer na fé. Então, repetindo, nascer na fé, querigma, crescer na fé, catequese. Parece 2 coisas diferentes, mas elas têm que estar unidas o tempo inteiro. Então, no querigma é o primeiro anúncio, é o primeiro amor, é como um acender a luz, entendeu? Então, eu anuncio Jesus através do querigma. Seria o primeiro contato, a primeira experiência, aquela primeira vez que você fala. A catequese já é a construção da fé. Eu vou passar os ensinamentos da igreja, vou passar uma coisa mais sólida, mais estruturada. Dentro do querigma existem algumas formas de querigmar, que é falando do amor de Jesus, falando sobre o pecado, sobre a salvação. Um simples Jesus te ama já é uma forma de querigmar. Se essa frase faz com que a pessoa seja impactada, assim, chame a atenção dela. O que acontece muito é assim, por exemplo, uma catequese sem querigma, ela não é eficaz. E um querigma sem a catequese, ela se torna vazia. Vou explicar melhor. Por exemplo, quantas e quantas crianças fazem a primeira comunhão e não voltam mais para a igreja? Por quê? Precisa se rever se aquela catequese não foi feita de uma forma sem o querigma, ou seja, você passa os ensinamentos, a doutrina da igreja, mas a criança ela não tem uma experiência de amor com Jesus. Então o que acontece? A criança recebeu o conteúdo catequético, mas ela não foi querigmada. Então quando tem ali a primeira comunhão por uma questão social, ela faz e vai embora, ela não volta para a igreja. Já o querigma, eu não posso querigmar sem a catequese, por quê? Porque eu não posso dizer nada que seja contra a igreja, nada do que contradiga, né, os ensinamentos da igreja.
Então as duas coisas precisam estar unidas o tempo todo. Querigma eu utilizo com adulto, com adolescente. O querigma eu utilizo o tempo todo, né? Para principalmente aquelas pessoas que não conhecem Jesus, e eu vou abordar a primeira vez sobre Jesus, sobre o anúncio da Boa Nova. Só que para as crianças foi desenvolvido uma coisa que se chama querigma das cores. Aonde? Onde se utiliza as cores e símbolos, elementos de comparação para que a criança compreenda melhor. Então, por exemplo, no querigma eu tenho que falar sobre o amor de Deus, sobre o pecado, sobre a salvação, sobre fé e conversão. Então, nesses pontos, desenvolveram cores e símbolos para que, em forma de comparação, a criança seja querigmada. Ela tenha aquela experiência com Jesus, aquele primeiro anúncio, aquele amor, através da comparação, para quê? Para que ela entenda melhor. Então, por exemplo, o amarelo é o amor de Deus, é o sol. Então, quando eu comparo o amor de Deus com o sol, fica mais fácil para a criança compreender a dimensão do amor de Deus. Então, sobre esse querigma das cores, eu vou explicar melhor em outros vídeos, os próximos vídeos. Gostou desse conteúdo? Deixa comentário. Ficou com dúvida? Deixa comentário. E não perca a sequência do querigma. Beijo!